Ele curou os enfermos, expulsou demônios, dominou animais e ajudou muita gente a casar-se. Conozca a história de San Antonio de Padua, o santo mais milagroso e de fuerte intercessão. Eu sou testigo personal da intercessão de San Antonio em um caso muito concreto. Se deu há tempo, eu era todavia um ninho, pero sempre fui muito curioso. Entrei na habitação de minhas tias, que eram solteiras nessa época, e aí estava uma imagem do santo. Eu não conhecia, então perguntei, tia, quem é este? Ele me disse, é San Antonio. E sabes por que eu tenho aqui? É para conseguir um bom esposo. Para mim, que tinha 8, 9 anos de idade, era novidade que se necessitasse rezar para conseguir um bom esposo. Realmente, nessa época, não tinha experiência. Hoje em dia, sabemos a dificuldade que é. Bem, eu lhes conto que hoje, passados tantos anos, minha tia está muito bem casada, com seus filhos, com seus netos, e é uma família muito feliz. ¿Sabes por que San Antonio se hizo famoso como milagroso en el ámbito del matrimonio? Son algunos casos bien interesantes que te contaré al final. Incluso te indicaré una oración para pedir la poderosa intercesión de San Antonio de Padua. Él es también conocido como el martirio de los herejes. ¿Quién fue realmente San Antonio? ¿Qué secretos rodean su enigmática muerte? Su nombre de bautismo era Fernando de Bulhões de Taveira e Acevedo. Nasceu el 15 de agosto de 1195 em Lisboa, Portugal. Vino ao mundo em uma família nobre, uma família muito influente, pero Fernando não queria aquela vida aburrida de estar nos palácios, nos banquetes. Não. Definitivamente, ele tinha outros planos. A los 15 anos, sentiu o chamado de Deus. Que queria Deus de ele? Porque seu coração latia mais rápido quando, por exemplo, entrava em uma igreja, decidiu averiguá-lo. Assim que, com um bolso lleno de curiosidade e sua brújula espiritual apontando hacia o norte divino, se dirigiu ao convento agostino de São Vicente. Ingressou na vida religiosa e na educação que recebeu aí. Não só lhe fortaleceu a fé, sino que também lhe proporcionou um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras e da doutrina católica, algo que seria crucial em sua futura missão. Sua história deu um giro significativo quando escutou sobre os 5 valientes frailes franciscanos que predicavam o cristianismo em Marruecos. Eram terras lejanas e misteriosas. Esses homens enfrentaram peligros, enfrentaram desafios, pero nunca se renderam. Incluso quando a perseguição se volviu feroz, continuaram compartilhando sua fé com muita valentia. Pero um dia chegaram malas notícias. Os 5 frailes, os valientes 5 frailes, haviam sido martirizados. Foram assassinados por sua fé. Quando Fernando viu a chegada de las relíquias de los mártires franciscanos, isso foi como uma flecha em seu coração. Se sentiu profundamente comovido por la valentia e por el amor de Deus que esses heróis da fé tinham. Fernando desejava participar da missão de evangelização de los franciscanos e levar a fé cristiana a lugares lejanos, especialmente a regiões não cristianas. E admirava a radicalidade e a pobreza franciscana e o exemplo de seu fundador. De imediato, decidiu seguir seus passos. Ingressou em la Ordem de los Franciscanos. Adoptou então o nome de Antônio, em honor a San Antonio Abad. Não só abraçou uma vida simples e austera, sino que também abraçou uma missão. A missão de predicar o amor e a compaixão em todo momento de sua vida. Se dedicou à predicação e à enseñança e rapidamente se destacou por sua erudição e por sua habilidade em predicar. Tras um breve noviciado, embarcou hacia Marruecos com o Frei Felipe de Castilla para alcançar o martírio. Queria ser mártir por Jesus. Sin embargo, poucos dias de haver desembarcado, contrajo a malária e foi obrigado a abandonar o país. En el viaje de regreso, el barco que viajaba foi zarandeado por uma tormenta feroz e terminou naufragando em la costa de Sicília, em Itália. É aqui, nesse lugar lleno de ruínas e de beleza, que Antônio encontrou algo mais que a terra firme. Encontrou paz. Em meio da soledade e da quietude, sentiu uma força espiritual que o llenava completamente. Muito pronto foi reconhecido por seus dones e foi enviado em missões de predicação por toda a Itália, por França, incluso por outros países. E aí, rapidamente, sua fama como predicador eloquente e apaixonado se quedou conhecida por todos.
Sus predicaciones atraían multitudes y tenían un impacto profundo en las personas, convirtiendo a muchos y fortaleciendo la fe de otros. Los milagros de San Antonio son insuperables. Pero como esse vídeo será corto, les cuento solo algunos y de modo muy rápido. El primero fue la visita del niño Jesús. Vemos siempre a San Antonio con el niño Jesús en los brazos, porque esto fue una noche en que el niño Jesús le apareció, confirmando su santidad y su destino como siervo de Dios. San Antonio estaba en su celda monástica, sumido en profunda oración, cuando una tenue luz de vela estaba iluminando su rostro, cuando de repente una presencia divina llena la habitación. El niño Jesús, con su mirada tierna y sus brazos extendidos, se manifiesta ante él. San Antonio lo toma en sus brazos y acepta la tarea de predicar el Evangelio y servir a los necesitados, convirtiéndose en un apóstolo incansable. Creo que usted ya vio en los conventos franciscanos siempre la distribución de los panes, el pan de San Antonio. ¿Por qué esto? Porque el pan de San Antonio nace de la devoción del milagro que él hizo con un niño llamado Tomasito, un niño de 20 meses que se ahogó en un pozo de agua. Su madre desesperada invocó la ayuda del santo y hizo una promesa. Si obtenía la gracia de que su hijo salvase la vida, iba a darle a los pobres el mismo peso del niño en pan. Cada año que el niño crecía más panes distribuía. Y es por eso que hasta hoy los franciscanos hacen la distribución del pan de San Antonio. Ahora, más interesante fue la predicación a los peces. Era una ocasión en que iba a hacer su predicación y la gente estaba indiferente, no daba atención, no hacía caso a San Antonio. ¿Y qué hizo San Antonio? Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: oigan la palabra de Dios, ustedes, los peces del mar, ya que los pecadores de la tierra no quieren escuchar. Mientras hablaba, los peces comenzaron a unirse, a acercarse a él, sacando la cabeza fuera del agua para escuchar, atentos la palabra del fraile invitado por Dios. Maravillados, los pescadores corrieron a la ciudad para contar, y que apenas escuchando narrar el milagro, toda la gente vino, incluso los herejes se arrodillaron para escuchar las palabras de San Antonio. Pero impresionante y asombroso fue el milagro de la pierna cortada. Un joven se acercó y confesó a San Antonio que había golpeado con una patada fuerte a su propia madre. Entonces San Antonio, para deplorar esta acción, dijo que esa pierna que había manchado con ese pecado debía ser amputada. El hombre arrepentido, ¿sabe qué hizo? Volvió a su casa y, no habiendo entendido el sentido espiritual de las palabras, cortó la pierna. Y entonces, cuando San Antonio supo de eso, fue corriendo a su casa y se explicó que no era un sentido figurado de sus palabras, era mediante la oración, mediante la penitencia. ¿Y qué hizo? Agarró la pierna cortada y la puso de vuelta y se curó completamente. Interessante foi quando San Antonio hizo um milagre de la Eucaristia. Havia um hereje chamado Bonfilho. Ele desafiava a razão del santo e propôs uma prova. Decía ele: eu não creio na Eucaristia e tenho aqui minha mula. Eu deixarei minha mula 3 dias sem comer. Logo vamos fazer um grande desafio. Eu colocarei a comida para a mula, leña, etc. E tu, Antônio, apresentarás o que chamas el Santíssimo Sacramento. Se a mula, sem preocupar-se com o alimento, se arrodilla delante de la hostia, então eu vou a creer que aí está verdadeiramente Deus. San Antonio aceptou o desafio, hizo oração, penitência, ayuno e se enfrentou al hambriento animal. Sosteniendo la custodia con el cuerpo de nuestro Jesucristo, ordenó: en nombre de aquel Señor a quien tengo en mis manos, te mando, animal, que vengas a hacer reverencia a tu Creador. La mula, sin tocar el alimento, 3 días sin comer, se arrodilló delante del Santísimo Sacramento. Cuando el hereje vio esto, se convirtió de corazón. Y todos los herejes se retrataron y toda la multitud aplaudió. Así San Antonio demostró la presencia viva de Jesús en la Sagrada Eucaristía y la mula se convirtió en un testigo silencioso de este milagro para toda la ciudad. Pero de pronto, usted já está perguntando: hermano, ¿y el motivo de pedir marido a San Antonio? ¿De dónde viene? Para las solteras que se quedaron hasta el final, esse dado le va a interesar. Como decíamos al inicio, San Antonio de Padua es especialmente conocido por ayudar a las mujeres a encontrar marido. ¿Y saben por qué? Se cuenta que una joven estaba desesperada porque su prometido había desaparecido antes de la boda.
orou com fervor a San Antônio, que era conhecido por ajudar as pessoas a encontrar as coisas perdidas. E pouco tempo depois, o prometido apareceu sano e salvo. E a boda se levou a cabo como estava previsto. Outra jovem de Nápoles visitou a San Antônio porque sua família não tinha como proporcionar a adequada dote para casar-se. San Antônio intercedeu e pouco depois encontrou um esposo bueno e honrado. Esta fé se ha arraigado profundamente na devoção popular e aún hoje dia as pessoas rezam com muito fervor a San Antônio para encontrar um amor verdadeiro e um bom noviazgo. Pero ojo para um detalhe, não é uma questão só romântica, é de conseguir um amor verdadeiro de acordo com Deus, uma pareja que seja um caminho para a santificação, que seja um caminho para a união com Deus, um verdadeiro matrimônio sacramental. Outra mulher estava buscando uma pareja adequada durante muitos anos, pero sem êxito. Então se decidiu fazer uma ofrenda de flores a San Antônio e pediu sua ajuda para encontrar a seu futuro esposo. Depois de fazer essa promessa e rezar com fé, a mulher conheceu um homem com quem se casou pouco tempo depois. Pero não só para os solteiros, para os casados também San Antônio protege para que se mantenha firme o matrimônio. Se conta de uma pareja casada que atravessava problemas graves em seu relacionamento e decidiram pedir a intercessão de San Antônio. Rezaram juntos e pediram ajuda de San Antônio para superar as dificuldades do matrimônio. Através de sua oração e da búsqueda do conselho espiritual, começaram a trabalhar em seus problemas, a melhorar sua relação e fortaleceram seu matrimônio graças à ajuda de San Antônio. No ano 1231, sua saúde empeorou. Se retirou a um lugar mais tranquilo e a las afueras de Pádua foi buscar a paz e o silêncio para seus últimos dias. Pero apesar de sentir-se mal, a gente seguia visitando-lo porque San Antônio tinha como um imã para os milagros. Os fieles veniam de todas as partes, incluso de outros países. Aclamado como santo por el pueblo, sua tumba em Pádua se convertiu em um lugar de peregrinação e muitos milagros foram reportados por aqueles que oravam em sua tumba. A fama de seus milagros e sua reputação de santidade levaram a um processo de canonização. San Antônio foi um forte adversário de los herejes. Por isso ele predicava com tanto ardor que quedou conhecido como el martírio de los herejes, porque ponia em pedaços as herejias com seus argumentos. Os herejes lo odiavam tanto que intentaram matá-lo. Então se ficaram que queriam discutir sobre os temas do catecismo, etc., e lo invitaram a um almoço. San Antônio não quis perder aquela ocasião de fazer um bem e aceitou a invitação, sabendo do risco que podia passar. E realmente, sabe o que fizeram? Um prato de comida envenenada. San Antônio, inspirado por Deus, se deu conta e los regañou, dizendo: ¿por que han hecho isto? Sabe o que responderam os herejes? Não, hicimos isso para ver se são verdadeiras as palavras de Jesus, quando dijo a los apóstolos: bebereis el veneno e não usará mal. Se eres verdadeiro apóstolo de Jesus, o veneno não te vai tocar, Antônio. Fray Antônio se recorreu em oração, trazou a señal de la cruz sobre a comida e comeu serenamente. Os hereges quedaram mirando quando vai cair, e não passou nada. Então eles, confusos e arrependidos, se puseram de rodillas e pediram perdão a San Antônio e se converteram. A influência de San Antônio de Pádua perdura hasta el dia de hoje. Sua vida de humildade, de devoção e de serviço é um exemplo inspirador para os cristianos em todo o mundo. Em um mundo que a menudo enfrenta desafios, enfrenta incertidumbres, a figura de San Antônio permanece como um faro de esperança, de fé e de amor. Seu serviço ao próximo é um poderoso recordatório de lo que significa viver uma vida dedicada aos valores cristianos. E como havia prometido para vocês, se desejam receber uma graça através da intercessão de San Antônio, aqui na descrição do vídeo está o link para descargar a novena de San Antônio, que é preciosa, para rezar durante 9 dias com vários pensamentos bíblicos e a oração a San Antônio. Uma novena realmente poderosa. Está o link aí na descrição do vídeo. Agora que conhece a história de San Antônio, necessita conhecer também a de São Francisco, que é seu fundador. La podes conhecer dando clique aqui. E hasta a próxima, que San Antônio interceda por todos nós outros. Salve Maria!